Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme que é complexo e intrigante, que mistura ficção científica e um pouquinho até de física quântica. Eu estou falando do Coherence, de 2013. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então? O Coherence é um filme que é dirigido pelo James Ward Burkett, e esse foi o único filme que ele dirigiu. Ele já tinha trabalhado antes como co-roteirista da animação Rango, e ele também tem uma carreira mais extensa como artista de storyboard. O que faz sentido, porque o trabalho do artista de storyboard é ajudar a planejar o filme, e esse filme aqui, que é o filme que ele dirigiu, exige muito planejamento. O filme então acompanha um grupo de amigos que se reúne para jantar uma certa noite. Existem ali alguns conflitos entre eles, como o fato de um dos amigos estar namorando a ex-namorada do outro, e a protagonista, interpretada pela Emily Baldoni, também está enfrentando os seus problemas. O que acontece é que o namorado dela quer que ela viaje com ele por um tempo, e ela não sabe bem se ela quer ir. Outra informação importante é que um cometa passa bem próximo da Terra durante aquela noite, e a proximidade desse cometa acaba causando alguns problemas, como o fato de ele quebrar os celulares dos personagens. Só que não é só isso que acontece. Durante a noite, falta luz, e parece que só uma casa no final da rua é que ainda tem energia. Um dos amigos resolve então ir até aquela casa porque ele quer telefonar para o irmão dele, porque o irmão dele é um certo entusiasta da ciência, e ele pediu para avisar caso algo de estranho acontecesse naquela noite. Ou seja, o irmão dele já estava meio que prevendo que poderia acontecer alguma coisa por causa dessa proximidade do cometa, só que ele não sabia exatamente o que. Esse cara vai até essa outra casa, só que quando ele volta ele tá todo machucado e ele não explica direito o que aconteceu. E a situação só vai piorando a partir daí. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do que acontece, mas dá pra dizer que as coisas ficam cada vez mais estranhas. Antes de eu continuar, eu só peço que, se você tá gostando desse vídeo até esse momento, clica no like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Continuando. Uma das coisas que eu gosto a respeito desse filme é a atenção que ele dá a pequenos detalhes. Isso acontece o filme todo. Por exemplo, logo no início do filme, os personagens conversam sobre a ideia de trocar de vida, pensando no o que você teria feito diferente naquela ocasião, ou como a sua vida teria sido diferente se você tivesse aceitado determinado emprego. Ou seja, de como pequenas coisas podem ter grandes consequências no futuro. Essa é a ideia central desse filme aqui, porque a protagonista ela está enfrentando dúvidas, ela não consegue tomar uma decisão. Então, de certa maneira, o filme cria toda uma estrutura que força ela a tomar a decisão. E mais importante do que isso, força ela a viver com as consequências da decisão que ela tomou. Além disso, eu quero destacar dois aspectos visuais que chamam muito a atenção desse filme. O primeiro deles é o uso de câmera na mão. Essa câmera mais tremida dá um aspecto um pouco mais documental para esse filme, como se a gente estivesse vendo um registro da realidade, algo que está acontecendo ao vivo e a câmera está tentando acompanhar o tempo todo. E esse imediatismo que a câmera na mão propõe é algo muito positivo, porque contribui para essa tensão que o filme está criando. Outro aspecto muito interessante é a montagem, porque a montagem desse filme aqui, ela emprega muito corte brusco, muito corte seco, muito corte que parece que está interrompendo a ação no meio. E além de contribuir para esse aspecto documental que eu mencionei antes, esse estilo de montagem, esses cortes, eles acabam provocando pequenos pulos temporais ao longo da narrativa. Contribui com o sentimento de confusão que o filme está tentando trazer para a gente, porque ele não está tentando entregar respostas fáceis, ele está muitas vezes escondendo informações por meio desses pulos temporais. Então, de certa maneira, é como se você não tivesse acesso a todas as informações. Você tem acesso a fragmentos dela e você tem que montar o todo na sua cabeça. Então, esses são alguns aspectos que eu gosto muito a respeito desse filme. Tem alguns outros que eu não gosto tanto. Como, por exemplo, algumas das escolhas que o roteiro faz para criar um certo conflito entre aqueles personagens e os personagens da outra casa. Porque diante de tudo que está acontecendo, do estranhamento daquela situação, eles acabam estabelecendo uma certa inimizade com as pessoas que habitam aquela outra casa. E eu entendo, a situação até pede isso, mas a maneira como a situação acaba se escalonando até a violência é algo que, na minha opinião, ficou muito rápido, ficou muito raso. Porque é algo tipo assim, nós estamos aqui, eles estão lá, então a gente tem que ir lá e matar eles. Eles oferecem isso como sendo a única solução, e não é.
E quando algum personagem dá alguma solução que é um pouco mais racional, como por exemplo, vamos ficar dentro de casa em vez de ir pra rua, o que convenhamos, funcionaria porque não tinha ninguém empurrando eles pro lado de fora, esse tipo de sugestão acaba sendo descartada logo em seguida porque eles dizem que não é uma solução viável. Então é esse tipo de justificativa que, na minha opinião, acaba empalidecendo um pouco desse filme, mas que de uma maneira geral é um filme muito, muito bom mesmo. É uma obra intrigante e instigante, além de ser tenso demais. Além de trazer algumas discussões bem interessantes, como a teoria do gato de Schrödinger, ou seja, a ideia de um estado de vida e morte ao mesmo tempo e o limbo causado por essa incerteza. Fica aí a dica então do Coherence. A gente se vê na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.